Novamente, pessoal, bom dia. Hoje, aqui na bancada Digital Assets, nós vamos apresentar, nós vamos continuar com a apresentação dos desafios. Nós estamos agora na parte 6. 6 desafios já estão sendo apresentados. É bom comentar que já estamos na metade do desafio, 12 desafios. No total eram 12. Mas, para quem está chegando agora, não obrigatoriamente você precisava assistir todos os outros desafios, todas as outras sessões. Obviamente é interessante, mas o conhecimento dos desafios, cada desafio, ele basicamente tem seu conhecimento próprio, tem o conhecimento básico que interliga tudo, mas é possível aproveitar a apresentação dos desafios individualmente. Mas para quem tiver interesse em assistir os outros desafios, assistir ou pelo menos dar uma olhada, saber como foi, ver os slides, é totalmente possível. No nosso time da bancada, nós temos todos os slides separados, todas as apresentações também. Qualquer coisa vocês podem dar uma olhada lá, se não achar é só conversar comigo, com o Marcos, Eliseu, Glauber ou Vitor. Qualquer pessoa aqui do Labs consegue te mostrar onde estão esses desafios, essas gravações. E só mais uma coisa antes de a gente começar, eu vi que tem algumas pessoas novas aqui na sessão e possivelmente vocês não vão conseguir ver o chat, porque apenas quem já faz parte do time consegue ver o chat. Então, se seria de interesse de vocês entrar no time e ter outros benefícios além de ver o chat, como já receber o link das próximas sessões de uma maneira assim mais fácil, mais rápida, eu pediria para vocês levantar a mão, porque o pessoal aqui do Labs já consegue colocar vocês no time, então vocês vão ter acesso ao chat e outros benefícios. Enquanto isso, eu vou continuando aqui com a apresentação. Então, basicamente, eu vou apresentar para vocês, por enquanto, o contexto do que é o Labs, do que é a bancada também, e vou dar espaço aqui para a apresentação do desafio. Então, sobre o contexto, eu gostaria de perguntar se alguém aqui teria interesse de explicar um pouquinho do que entendeu sobre o Labs. Estamos tentando fazer uma apresentação aqui um pouco diferente, porque toda vez a gente apresenta essa imagem para quem já está aqui na bancada ou em outras bancadas há um bom tempo, já conhece muito bem ela. Então, se alguém se sentir confortável em falar o que conseguiu entender sobre o Labs ao decorrer desse período inteiro que estamos na ativa, o espaço é todo seu. A gente poderia dar um minutinho, né? Mas a ideia aqui, né, era, Kaique, era a gente abrir o microfone para as pessoas que ainda não falaram um pouco aí sobre o LED, no sentido de, o que é que eu estou entendendo aqui de que é esse espaço, né? Do que é esse espaço aqui sobre o LED, né? O pessoal está falando sobre tecnologias, né? Basicamente, aqui sobre os Labs, a gente está trazendo essa imagem lúdica, né, a cada sessão aqui para meio que explicar para vocês o seguinte, é basicamente um propulsor, né, para a grande nave Solux. A gente tem o objetivo aqui, né, todos os profissionais de tecnologia de estarem se atualizando, né, em relação às tecnologias que estão surgindo no mercado. E a Solux tem interesse que a gente conheça essas tecnologias para prover, né, esses serviços para os nossos clientes, né, no momento oportuno ali de necessidade de mercado, né. Então, a Solux é essa grande nave, está todo mundo nesse mesmo barco, né, vamos dizer assim, nessa mesma nave aí, navegando entre essas tecnologias que estão surgindo e as que já existem. E a Solux eventualmente já tem explorado, já tem bases, né, instaladas nesses planetas, como a gente trouxe aqui de forma lúdica, né, que representam as tecnologias, já tem ali os distritos, né, que tem a responsabilidade de disseminar o conhecimento mais consolidado ali, né, internamente na Solux. E o Solux Labs está ali como um propulsor, né, junto com a comunidade técnica, as pessoas aqui em formato de colaboração, interagindo, trocando experiências, né, tem o objetivo ali de responsabilidade de acelerar essa nave e direcionar ela em direção a essas tecnologias que são emergentes, né? E aí a gente tem, hoje, tem 3 bancadas aqui no Labs, a Digital Assets e a i4Devs,
e Generative AI, que são tecnologias emergentes, né, que a gente tem que são importantes ali para a gente entender como é que funcionam, porque elas já estão bem próximas de aplicações no nosso dia a dia, né, de utilização aí por nossos clientes, pelo mercado de forma geral. Então, a ideia da gente aqui é acelerar essa nave para a gente conhecer esses territórios, essas tecnologias que a gente não tem conhecimento consolidado, né? E gerar esse conhecimento, compartilhar aqui com todos vocês. Eventualmente, a gente vai começar a botar as bandeirinhas aí nesses territórios novos que a gente vai estar explorando aqui, tá? E a ideia aqui, galera, é um papo leve, né? Como o Kaique bem comentou, a gente tem desafios aqui que a gente deixa à disposição para que todos possam, né, eventualmente fazer um mergulho, né, nessas tecnologias e trazer aqui para colaborar com a gente. Esses desafios eles são recompensados em sol digital, você pode trocar esses sols por prêmios ali usando o passaporte, né, a carteira digital ali tendo o passaporte, né, então a gente usa essa recompensa do sol digital como uma forma de retribuir, né, essa dedicação aí em busca de conhecimento. A ideia aqui é acelerar essa nave, explorar esses territórios. A gente está aqui lista lá e hoje é um desses desafios, né? A resposta a um desses desafios que foi colocado aí na bancada para a gente acelerar, né? Essa nave aí nessa exploração. Com certeza, ótimo, como sempre, essa apresentação do contexto que o Marx faz. Continuando um pouco agora sobre a bancada, você gostaria de falar, Marx? Ou eu falo essa parte aqui? Eu segui logo, né? Porque já fecho e entrego a apresentação do desafio para você, Tudo Kaique. certo. No caso da bancada digital Access, a gente já tem um histórico aqui, né? É uma bancada, a primeira bancada do Labs, né? A gente apoiou a construção do Sol Digital, então todo o conhecimento que foi gerado aqui foi aplicado na prática. A gente construiu uma moeda digital, integrou com aplicações já existentes, né? Criou novas soluções. Todo o histórico aqui dessa bancada. A gente passou por outros ciclos após a construção desse MVP, a gente apoiou o lançamento da moeda, ampliou o repertório em blockchain, fez um workshop aqui, né, para construção de contratos inteligentes, que são esses códigos ali que rodam nas blockchains, né, na Ethereum da vida, né? E aí, a gente, depois desse workshop, a gente está agora com o objetivo de ampliar mais ainda, né, esse repertório, integrando a blockchain com outras plataformas, né? Nosso grande objetivo aqui é conectar o WhatsApp a uma blockchain, criar uma carteira digital através dele, né? Mas o produto em si dessa integração não é nosso objetivo, é o conhecimento que vai ser gerado, né, em torno dessa rota aí que a gente está buscando, tá? A gente tem outros ciclos, né, que estão aí no nosso backlog, mas conforme a gente vai avançando, vocês vão participando aqui, vocês vão entender melhor o que tem por vir aí na bancada, tá? Basicamente, a gente está nessa rota aí dos 12 desafios e o sexto aqui que vai ser apresentado hoje, com esse foco de integrar a blockchain a outras plataformas e ampliar nosso repertório nesse uso desse tipo de tecnologia. Perfeito. Então, falamos muito sobre os desafios, mas acabamos não aprofundando no que eles são exatamente. Para quem está chegando agora, talvez não conheça quais são os nossos desafios e qual o nosso objetivo final depois desses desafios. Nesse ciclo que estamos aqui na bancada Digital Assets, o nosso objetivo de pesquisa, de estudo, é para conseguir, como o Max falou, conectar a blockchain, no caso a Bezo, que estudando, com alguns aplicativos de mensagem, principalmente o WhatsApp, para fazer pesquisas. Então, como isso funcionaria? O que seria essas pesquisas e como o WhatsApp seria usado nisso? Então, o WhatsApp ele seria basicamente a interface para a gente realizar essas pesquisas e a blockchain seria o local que a gente armazenaria esses dados pela blockchain e ter outros tipos de benefícios, salvar essas pesquisas na blockchain seria extremamente interessante. O nosso objetivo também com esses desafios é promover essa integração da blockchain Bezo com essas plataformas e superar esses desafios que encontramos no caminho, como, por exemplo, a parte de segurança e privacidade, fazendo essas pesquisas. Se alguém se interessou pelo desafio, é possível pegar, ainda temos metade dos desafios disponíveis.
apenas escaneando esse QR Code aqui, você pode ir diretamente para o Forms, se inscrever em um desafio. Nossa próxima sessão acaba sendo no dia 28, mas não se preocupem, se você pegar um desafio hoje, você não vai precisar apresentar no dia 28. No dia 28 já temos uma apresentação marcada, e você pode estar pensando, como seria se eu pegasse um desafio? Não me sinto tão preparado para pegar um desafio. Eu digo para você não se preocupar tanto, porque pegando um desafio aqui na bancada, você vai ter todo o apoio da galera do Labs, com dúvidas ou qualquer outro tipo de ajuda que a gente possa te dar para completar esse desafio. Nós vamos tentar ajudar ao máximo. Então, agora, passando para a parte do desafio em si, da apresentação, eu vou trocar aqui de slide rapidinho, um momento. Só no começo. Então, como foi comentado, e como está no título, o desafio que vai ser apresentado hoje envolve a troca de tokens RC20. O desafio ele vai ser apresentado nesses tópicos: o que são tokens, o que é RC20, contratos para troca de tokens, como essa troca de tokens se envolve com os surveys, são as pesquisas que iremos fazer no blockchain, e um tempo aberto a diálogos e debates. Primeiramente, o que são tokens exatamente? Tokens, eles são essas unidades digitais que representam ativos, direitos ou utilidades dentro de um ecossistema blockchain. Então, algo que representa um valor dentro do sistema do ecossistema blockchain, ele é chamado de um token. Muitas pessoas elas confundem esses dois termos, tokens e criptomoedas, porque eles acabam tendo sentidos bem parecidos. Como informado aqui no slide, todas as criptomoedas acabam sendo tokens, mas nem todos os tokens são criptomoedas, porque uma representação por exemplo, uma escritura de uma casa, que é um exemplo muito usado quando se fala de contratos inteligentes. Ele acaba sendo um token, porque ele representa alguma coisa, algum valor realmente na blockchain. Ele acaba sendo um token, mas ele não essa escritura não é uma criptomoeda em si. Então, no Ethereum, que é a criptomoeda com esse símbolozinho aqui, os tokens eles podem representar qualquer coisa mesmo, até, por exemplo, uma moeda, ou o exemplo que eu tinha dado um pouco antes, que é a escritura de uma casa. O token pode ser qualquer coisa na Ethereum em si. Beleza. E por que trocar os tokens em si? Eu vou dar um exemplo o menininho João. Um exemplo do mundo real em si. Ele tem reais consigo, mas ele quer trocar esses reais em dólar. Como que ele faz essa troca? Então, o Joãozinho ele tem que ir em alguma instituição, ou ele tem que ir num banco, numa corretora, ou até mesmo ir com um amigo dele que tem dólares, que ele está disposto a trocar os reais por dólares. Esse banco, no caso, ele é uma representação de alguma instituição, pessoa, que consegue fazer essa troca para o João, porque magicamente ele não consegue transferir ou trocar seus reais por dólares. Ele precisa ter contato com alguma instituição ou pessoa que tem os dólares e que aceite trocar com ele esses reais que ele tem por dólares. Então, como faríamos isso no contexto de criptomoedas? O banco, no slide anterior, ele pode ser representado por alguns sistemas de trocas de moedas. Nós temos de exemplo aqui a MetaMask, que é uma carteira muito famosa para
para Ethereum, mas ela também serve para trocar tokens. A Uniswap, que também é muito famoso, é um sistema muito famoso para trocas de criptomoedas, e a PancakeSwap. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma troca sendo feita pela MetaMask. É um processo muito simples. Então, a MetaMask, ela é uma carteirinha. Você pode baixar no seu celular, ou até mesmo como extensão do seu navegador. Vou fazer essa troca aqui. No caso, é só uma página maior com a MetaMask. Então, o design dela é bem simples. Aqui eu estou na rede Ethereum principal, e ela me dá diversas opções dentro dessa carteira. Eu posso comprar e vender moedas, eu posso apenas enviar moedas, eu posso trocar, que é a nossa área de interesse. Então, se eu clicando aqui em trocar, eu posso abrir essa tela, onde eu posso escolher qualquer tipo de criptomoeda que ela suporta. Por exemplo, eu vou pegar Ethereum e eu posso selecionar outro tipo de criptomoeda. Vou pegar aqui a Tether Dollar, que é uma criptomoeda baseada no valor do dólar. Então, se eu tivesse criptomoeda aqui nessa carteira, poderia trocar, por exemplo, um Ethereum. Agora ele está pegando o valor do dólar. Eu poderia trocar um Ethereum por 2.635 tokens dessa moeda, desse US Tether aqui. É uma carteira de teste essa, então eu não consigo fazer a troca em si, mas o processo de troca é muito, muito tranquilo, fazendo por esses sistemas especializados. Se eu quisesse inverter a troca, é só clicar aqui. Se eu quisesse escolher qualquer outro tipo de criptomoeda, eu vou pegar aleatoriamente essa, eu poderia trocar ela por Ethereum. Está pegando pegou a cotação já, eu poderia fazer a troca. Posso inverter a troca. Ô, Kaique, Tem? o Max Opa. levantou a mão. Pode Ele falar, quer Max. suplementar. É só um esclarecimento aí, Kaique, que eu queria, né, já que você mergulhou nessa questão, né, no caso aí da MetaMask, você está fazendo uma troca na sua carteira, né, você não está usando aquele banco Isso. que você comentou ali, que é vamos dizer assim, um método tradicional hoje de você trocar um câmbio, né, sei lá, trocar bola por real, por exemplo, você precisa ir numa agência de câmbio, né, num banco, fazer Isso. algo desse tipo. Nesse caso, você está fazendo uma troca sem intermediário, né, direto na sua carteira. No caso, a MetaMask ela serviria como um intermediário, ela serviria talvez como representação desse banco. Eu acho que o banco em si aqui ele é muito muito fechado no caso, no sentido. Você pode considerar esse banco como qualquer outro tipo de instituição, como se for a corretora, ou até mesmo uma pessoa. A MetaMask ela serve como intermediário da troca de criptomoedas entre a carteira das pessoas. A MetaMask ela não tem, como o banco tem, reservas de dinheiro. O banco, quando ele vai trocar o seu real por dólar, ele vai pegar o dólar que ele tem em reserva, trocar, te dar esse dólar e pegar o real que você estava trocando e guardar. A MetaMask ela não faz isso. A MetaMask é um processo um pouco mais complexo, onde várias pessoas elas disponibilizam uma certa quantia de criptomoedas para a MetaMask usar. Deixa eu voltar aqui na MetaMask. Por exemplo, nesse exemplo aqui, que eu vou trocar de Ethereum para essa moeda. Deixa eu só inverter, que fica um pouco mais fácil de explicar. Então, eu estou trocando desse USD, desse Tether dólar aqui para Ethereum. Então, esse Tether dólar, ele estaria saindo da minha carteira e eu estaria comprando esse Ethereum de diversas carteiras espalhadas pela internet. Não exatamente da MetaMask. Então, a MetaMask ela tem um pool de carteiras. Várias pessoas elas aceitam que a MetaMask use o dinheiro, as criptomoedas que ela tem em conta, e em troca de uma
de uma pequena taxa que a MetaMask paga para fazer essa transação para a pessoa. Bacana, tecnologia provê, né? Massa. Isso. Processo um Tem pouco mais uma, diferente do... Pode falar? tem mais uma levantada, cara. Acho que é o Magno Monte. Pode falar, Magno. Bom dia, senhores, senhoras. Bom dia. Eu tô com uma dúvida, saindo um pouco do foco da reunião. Hoje a tecnologia de blockchain tem a possibilidade de você configurar, ou ela virar algum banco de dados, alguma coisa de similar a isso, para desenvolvimento de um sistema em cima dele? Então, Magno, o banco de dados, no sentido mais literal da palavra, seria um processo um pouco complicado com blockchain. O banco de dados, nesse serviço, ele obviamente seria bem mais eficiente que uma blockchain, porque a blockchain ela não foi exatamente pensada para ser um SQL, por exemplo, não ser uma SQL. Mas é eficiente, sim, você guardar informações dentro da blockchain, só que informações específicas, como, por exemplo, os blocos, os dados que os blocos têm dentro dele, que são, na maioria das vezes, texto, não eficiente de guardar outros tipos de dados dentro de uma blockchain. Na prática, mas tentar também complementar aí, Kaique. Seguinte, né? Quando você usa a blockchain, você acaba, você não tem aquela coisa da performance de resposta imediata como um banco, né? No caso do banco de dados, você quer a resposta mais rápida possível a uma consulta, né? No caso da blockchain, né, por exemplo, para você fazer uma consulta, você não consegue fazer uma consulta em todos os blocos dela, né? A blockchain, ela, conforme o tempo vai passando, ela vai gerando blocos e vai colocando nesses blocos as informações das transações que ocorreram ali ao longo do tempo, né? Então, para você fazer uma consulta em todos esses blocos, por exemplo, todas as transações de uma carteira XPTO, né? Você acaba tendo que varrer todos esses blocos para fazer uma consulta desse tipo, tá? De consolidar, né, informações, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, comparando diretamente assim, o uso do banco, né, em relação à performance de consulta dos dados em relação à blockchain, não faria sentido substituir apenas para armazenamento. Tem outra questão também, o Kaique acabou passando ali volta ali que falou, Kaique, na MetaMask, que eu acho que é importante aí, quando a gente está falando de blockchain, que é o seguinte, né, a questão do custo da infraestrutura, né? Então, se a gente está falando de uma blockchain pública, por exemplo, a Ethereum, ela está lá, é uma rede descentralizada no mundo todo, são vários nós ali espalhados pelo mundo, e tem toda a rede, né? Vamos dizer assim, todas as transações da rede em cada um desses nós. E quando você submete uma transação à blockchain, essa transação, ela incide um custo, né? Sobre vamos dizer assim, a entrada dessa transação na rede como um todo. E aí acaba que, se você estiver fazendo muitas operações, né, de registro desses dados na blockchain, você vai acabar tendo custos altos, né, vamos dizer assim, para a sua solução. Lógico, você pode ter uma blockchain própria, né, privada, que você gerencia esse custo, né? Por exemplo, no caso do Sol Digital, a gente criou uma rede blockchain, né, para saúde corporativa, onde a gente atribuiu zero gas, né, que é essa taxa ali para a utilização da rede. Tem esses dois pontos. E um terceiro, só complementando assim a comparação, né, banco com blockchain, que é o seguinte, cara, quando você faz um código para blockchain, um smart contract, que o Kaique deve explorar bastante esse tema hoje, você acaba tendo que economizar o uso da blockchain, né? Então, os dados que as variáveis que você atribui valores no meio do seu código, do seu contrato inteligente, conforme ela vai usando o espaço da blockchain para guardar esses valores, ela vai consumindo gas, né? O seu código fica mais caro, as transações ficam mais caras, conforme você tem mais informações que são armazenadas lá. Então, assim, a comparação tem sempre isso, né? A galera traz, às vezes, blockchain é um banco mais seguro, mas é um outro tipo de utilização para registros de armazenamento, né? No caso de blockchain, você está buscando segurança, está buscando privacidade, a gente sabe que tem essas questões de privacidade que estão muito em voga por causa do Brexit, mas é basicamente esse tipo de coisa
que você busca lá na blockchain. Tem características de uma blockchain pública, dela ser imutável, você nunca vai conseguir apagar um registro, nunca vai conseguir alterar um registro que já foi colocado ali. Então, aí para utilizações específicas, você utilizaria blockchain, né? No caso, banco versus blockchain é uma comparação que é sempre bom a gente tomar cuidado aí, tá? Na ocasião, a gente, só contando uma historinha rápida, né? Tinha um colega, esqueci o nome dele, cara. Caraca, esqueci. Enfim, a irmã dele estava precisando de um sangue específico, né? E como é que a gente faz isso hoje? Hoje, a área governamental, ela detém das informações para si só, né? Essas informações não circulam. Exemplo, você vai hoje num posto médico, numa UPA, do bairro que você mora, né? Se você já foi lá, você tem o seu cadastro. Se você não for, você tem que fazer um cadastro. E se você vai numa UPA, né, do seu vizinho, do seu bairro vizinho, lá por algum motivo, você tem que refazer esse cadastro e refazer todos os seus exames. Então, na ocasião, o que a gente fez? A gente desenvolveu, com base em cima do blockchain, uma criptomoeda para gerar receita, mas o intuito seria ser um cadastro, um puta cadastro descentralizado, onde teriam todas as informações de todos os hospitais, entendeu? A ideia era essa. A gente travou nessa parte. Como é que a gente ia armazenar, né? Que é um cadastro lá, hospital, XPTO, as informações lá, qual o tipo de sangue tem, qual o estoque e afins, entendeu? Essa foi o projeto piloto. Porém, a gente travou na ocasião nessa limitação de criar, não sei se foi por causa de até como a gente estava muito prematuro em cima disso, né? Não sei se foi falta de skill mesmo, ou se for realmente a tecnologia, entendeu? Aí a gente acabou parando esse projeto, Isso, abandonando o projeto. fala-se muito no uso da blockchain para armazenar informações médicas, porque, por exemplo, um prontuário, esse tipo de informação, né, que ocorreu, né? O paciente foi lá na UPA e registrou um entrada, teve uma passagem por ali, algo ocorreu ali naquela situação, teve algum tipo de medicação, né, que foi ministrada, o paciente e tal. Então, essas situações, elas costumam ser sensíveis em relação aos dados que estão ali, né? Então, interessante você guardar na blockchain, porque você teria esses dados criptografados ali, né? Então, já tem diversos níveis de segurança, como a gente já viu aqui em sessões anteriores, atribuídas a essas informações. Mas, realmente, assim, talvez não fosse uma criptomoeda, sabe? Talvez fosse um outro tipo de contrato que você precisasse lidar ali para contrato inteligente, né? Para guardar essas informações todas numa rede privada, né? De repente, a gente pode trocar uma ideia aí sobre como a Não, gente pode ajudar um pouco a nessas ideia de ser dúvidas, uma né? moedinha era ela se pagar, né? Porque aí, pô, né, a gente não tem condições de manter não tem almoço grátis, né, cara? Não tem como manter um blockchain se não for alguém que tenha muito capital para financiar isso. Então, a ideia de trocar moedinha seria essa. Uma, para quem fosse doar o sangue, a gente, né, colocar ali uma moedinha para eles e com devido à transação e o crescimento desse tipo de modalidade, a gente começar a gerar receita para poder financiar a infraestrutura. Senão, não tem como. Entendeu? Bacana. Eu vou acabar dando spoiler da apresentação do Kaique, mas eu acho que, cara, tem tudo a ver essa situação Segura. com o desafio de hoje, tá? E é o Na seguinte, parte da troca. você pode ter dois contratos ali, né? Um é o que gerencia, né, a parte monetária da coisa, né? Monetizar ali, você poder distribuir essas moedas para quem está doando sangue, para quem está, de repente, sei lá, levando o pessoa ali até doar sangue, todos os envolvidos. E a outra é um contrato que vai armazenar as informações da doação em si, né? Esse conjunto de informações que você falou ali que precisariam ser registradas, tá? Vai lá, Kaique, jogador aí que eu acho que vai te ajudar o Magno aí nesse caminho. Sim, Marx, velho. Perfeito. O Marcel, ele acabou levantando a mão também. Você quer falar, Marcelo?
Sim, sim, é só uma pergunta. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre IPFS para fazer essa armazenagem? No caso, a pergunta é pro Magno. Isso por exemplo, para fazer alguma, assim, não como se fosse um banco de dados, né? Mas como se fosse fazer algum storage, poderia ser usado o IPFS, dependendo da necessidade também, né? O uso de ISPS que eu vi relacionado ao Web3, Marcelo, tem sido mais relacionado ali, né? Eu posso não ter visto essa parte dos dados ainda, né? Até um ponto para a gente explorar, mas eu vi bastante o uso em relação aos front-ends, cara, as dados, né, informações ali dos front-ends para descentralizar, inclusive essa parte aí da solução, tá? Eu vi alguma coisa no contrato daquele Bored Ape, eles usam as imagens, ficam armazenadas no IPFS também, né? Não sei, dependendo do Isso. tamanho, do que for realmente, sim, pode até fazer alguma manipulação dos dados para zipar, né, comprimir, acho que a Solana faz isso também, para poder ter agilidade, né, e também ter menor custo, né, na armazenagem. O IPFS, dependendo do que for, pode ser uma solução também. Um outro caminho também tipo o que a gente fez, o que está implementado aí no Sol Digital, né? A gente tem uma base, né? A gente fez uma camada em cima da blockchain, então as informações que estão na blockchain são as transações, né? Então a carteira que fez a transação, o valor, né? De onde, para qual carteira foi, de qual carteira saiu, o valor em Sol Digital, qual o contrato que está acontecendo aquelas transações, mas as informações de quem é o dono da carteira, né, qual o produto que ele resgatou, né, esses detalhes a gente colocou num banco relacional mesmo, mas que está sincronizado com essa blockchain, tá? Então, tem uma relação ali entre a transação da blockchain e essas informações complementares em uma base externa, tá? Talvez também um caminho aí para essa solução aí do Magno, né? Vamos lá. Perfeito. Então, continuando aqui na apresentação, a gente tinha visto que quando a pessoa, nesse exemplo, o Joãozinho, ele quer trocar os seus reais por dólares, ele iria em uma instituição, por exemplo, o banco, para fazer essa troca. E quando nós queremos trocar algumas criptomoedas, nós vamos em, por exemplo, a MetaMask, que consegue fazer ali a troca de alguns tipos de criptomoedas. Então, significa que, por exemplo, quando o Joãozinho ele quisesse trocar seus Ethereums por Sol Digital, ele também iria na MetaMask? E a resposta é que não, porque a Sol Digital é a nossa criptomoeda interna aqui da Soluts, e a MetaMask ela não tem acesso a essa moeda. Para fazer essa troca, nós precisaríamos fazer um contrato, um smart contract customizado para isso exatamente. Para explicar sobre smart contract, primeiro eu teria que explicar para vocês o que seria o RC20 em si. É um conceito bem básico. Então, o RC20 é basicamente uma interface para criar esses tokens fundíveis, intercambiáveis entre eles mesmos, na rede Ethereum. Então, ele é um padrão muito utilizado na comunidade para se fazer criptomoedas, para se fazer esses tokens são intercambiáveis. O RC20 ele já pensa muito sobre como fazer esses tokens eles serem trocados, que é o nosso objetivo nesse desafio. Então, ele facilita esse processo de desenvolvimento, ele já te dá quais são os métodos obrigatórios para esse desenvolvimento. Então, e ele permite ali que a gente desenvolve, que os desenvolvedores, quer dizer, eles criem seus próprios ativos compatíveis tipo, com qualquer tipo de carteira e corretora que já aceita esse padrão. Aqui no cantinho, eu deixei a imagem, o símbolo do Sol Digital, porque o Sol Digital ele já é implementado nesse padrão RC20. Um pouco mais para frente na apresentação, eu dou uma passada
no Sol Digital para ser possível ver. Mas é importante falar que a gente não vai estar aprofundando muito sobre a implementação do Sol Digital nessa apresentação, porque algumas apresentações anteriores, especial, no workshop em si, que a gente fez no ciclo anterior, nós tivemos uma sessão especial para fazer um aprofundamento no desenvolvimento do Sol Digital. Então, se alguém quiser ter uma visão mais profunda de como o Sol Digital foi implementado, eu recomendaria você dar uma olhada nesse episódio do workshop. Então, só comentando que o ERC significa Ethereum Request for Comment, e o 20 é apenas a identificação desse documento. Então, agora a gente pode passar por um contrato básico do RC20 na prática. Vamos dar aqui de tela. Então, o que eu desenvolvi nesse contrato aqui? Eu desenvolvi um básico contratinho com RC20. Ele é bem pequenininho mesmo, ele tem 28 linhas. Ele já implementa todos os métodos necessários. Então, basicamente, o nome desse contrato é RC20 Token. Esse nome pode ser qualquer um, eu que escolhi. E ele implementa a interface RC20. Então, RC20, estou importando essa interface aqui do OpenZeppelin, que ele já disponibiliza essa interface. E eu estou estendendo ela aqui, apenas passando qual que vai ser o nome e o símbolo dessa moeda. Eu passo por RC20. Por debaixo dos panos, essa interface ela já vai estar implementando diversos métodos. Vou abrir aqui ela para vocês poderem ver. Então, essa aqui é a interface que eu estou implementando no meu contrato. Ela já tem diversos métodos, que o construtor ela já recebe o nome e o símbolo. Tem os dados importantes dela, que é o balanço das carteiras, as allowances, que é quantos que você permitir que alguma outra carteira controle parte dos seus fundos, que o total supply, que é o total de moedas de tokens nesse contrato. E o RC20 ele tem alguns métodos importantes que já são implementados nele mesmo. Que é o nome, símbolo, aqui os decimais, que são quantos zeros vão ser necessários para ter uma moeda. Aqui com padrão é 18, mas no nosso contratinho pequenininho eu coloquei apenas 2. Fiz uma subscrita aqui. Tem outros... Opa, pode falar, Max. Só para, né, tipo assim, né, a galera que está chegando aí, já chegou no código, né? Tô pensando assim, né? A galera deve estar dando um nó aí na cabeça, porque, poxa, contrato inteligente é um código, como assim, é uma aplicação, né? Só para voltar um passo aí para trazer a galera para junto da gente nesse momento aí da apresentação, que é o seguinte, ó, o contrato inteligente é basicamente o que define aquele seu token, né? Aquela sua moeda, como que ele vai funcionar numa rede descentralizada. Então, é a forma que você automatiza a execução das ações no contrato, né? Como é que você transfere, quem pode transferir, né? De qual carteira, qual credencial você precisa, em qual carteira, para que você possa emitir moedas, novas moedas, né? Então, esse código é o que define todas as regras de funcionamento da moeda, uma vez que você faça o deploy, né, desse código numa rede, aquela moeda passa a existir na rede e você começa a interagir com a rede e transacionar a moeda, né? É só para a galera entender assim, ó, por que esse código RC20 é o padrão de criptomoeda. Não sei se eu estou tentando fazer esse link aí. Certo. Então, continuando, ele tem os métodos importantes também para esse padrão, que é essa parte de transferência de tokens, essa parte que define ali o padrão com que vão ser transferidos os tokens. E se os dois contratos que nós fomos realizar a troca, eles implementarem os mesmos métodos, a troca entre eles, por exemplo,
se a gente considerar o real e o dólar como criptomoedas e os dois implementarem o mesmo tipo de métodos, a troca entre eles se torna assim muito simples. O ERC20 ele tem alguns outros métodos que são importantíssimos também, mas não é o foco dessa apresentação em si. Nós temos também no workshop uma aprofundação, um episódio que aprofunda bem mais nesse padrão ERC20. Eu recomendo dar uma olhada, é um episódio muito interessante também. Ô, Mas, Kaique, pode falar? as moedas, elas têm que ter os mesmos padrões sempre, por ser ERC20? Você falou que, tipo, o real e o dólar, né, por eles serem semelhantes, a transferência é fácil. Mas eles sempre têm que ter a mesma ou existe algum caso dentro do ERC20 que é diferente, sabe? Ali Ótima seria... pergunta. Ah, Ótima entendeu? pergunta. Beleza. Então, eles não precisam ser exatamente o mesmo, mas eles precisam implementar a mesma interface. Por exemplo, nesse método aqui, eu estou sobrescrevendo um método do próprio ERC20. Deixa eu descer aqui. O ERC20, por padrão, ele retorna 18 como os decimais. Mas no contrato básico que eu fiz aqui, ele está retornando apenas 2. Então, ele está seguindo o padrão, mas não é o mesmo padrão que o ERC20 ele impõe. Supõe, né? No Aham, caso, sim. o ERC20 é apenas uma base. No Solidus Token, que eu vou mostrar um pouquinho depois, ele também segue esse padrão do ERC20, mas ele adiciona coisas em cima. Por exemplo, as permissões, que o Max tinha comentado, são adicionadas naquele contrato do Solidus Token, então apenas determinadas roles conseguem acessar determinados métodos, mas mesmo assim ele segue o padrão ERC20 por baixo. Então, o básico que esses dois métodos, eles também são por cima do ERC20. O ERC20 ele não indica como fazer esses métodos. Esses métodos aqui, um é para criar moedas e o outro é para destruir as moedas. Então, eu só coloquei eles aqui para ter uma basezinha de uso do contrato. Mas se eu quisesse apenas estender ali os métodos do ERC20 sem nada por cima, eu só faria isso. Então, só seria um contrato bem pequeno assim. Então, esse contrato ele já tem todos os métodos principais, que é transferir, ver o saldo de uma carteira, ver o saldo de quantas criptomoedas tem nesse contrato. Então, apenas em pouquíssimas linhas, o RC20 ele pode ser implementado. Deixa eu voltar aqui para o contrato antigo. Então, continuando, nós temos agora os contratos em si para a troca de tokens. Como nós faríamos essa troca agora de tokens, de um token específico para o Sol Digital ou do Sol Digital para esse outro token? Nós precisaríamos fazer um contrato digital específico para essa troca. Eu trouxe aqui um exemplo de contrato que poderia fazer essa troca. Chamei ele aqui de swap. Ele também é bem pequenininho, tem 32 linhas, tem apenas 2 métodos, são os essenciais para fazer essa troca. Então aqui eu estou criando como se fosse um objeto que eu vou salvar. Ele tem o token, que é do tipo RC20, essa aqui é a interface do RC20. Então aqui é a interface sem os métodos serem implementados. E eu tenho esse rate, que é quantos... que é a conversão em si. Por exemplo, se eu adicionar 2 contratos, esse contrato aqui do RC20 Token como o Ratio 1 e o Sol Digital como o Ratio 2, então a cada 2 moedas do Sol Digital vai dar uma moeda do Sol Token, do RC20 Token. Aqui eu estou fazendo apenas um map, indicando que uma string vai ser a key
do objeto do token, construtor vazio. E agora, partindo dos métodos, que são a parte mais importante desse contrato, nós podemos adicionar um token dentro desse map, falando aqui qual é o símbolo dele, e qual que é o endereço e o ratio dele. Então, a partir do endereço de um contrato, nós conseguimos fazer uma derivação ali da interface do RC20. E adicionamos dentro do map com a chave dele sendo o símbolo. Adicionamos ali um contrato normal. E para fazer o swap, a troca entre eles, seria um processo bem simples, apenas informando qual é o símbolo que vai ser retirado das moedas e para qual símbolo as moedas vão. Então, por exemplo, se a gente fazer dois maps, se a gente mapear dois contratos, que é o RC20, se a gente mapear aqui 2 metros, que seria esse contrato aqui? Consideramos que o símbolo dele é RC20. E o Sol também, nós poderíamos fazer um map para o Sol. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. O From seria o RC e o Till seria o Sol. E o Amount seria a quantidade de moedas que seriam trocadas entre um e outro. Então, isso aqui esse require é para indicar que é um método, basicamente, que obriga uma sentença a ser verdade. Então, aqui eu estou verificando se existe se o balanço da conta que vai enviar os tokens é maior do que a quantidade de tokens que vão ser enviadas. Se não for, só retorna um erro falando que o balanço dessa conta é insuficiente. Esse código aqui é apenas para pegar o amount realmente que vai ser tirado da conta from. Então, vou multiplicar o amount pelo rate do to, dividido pelo rate do from. Então, ali eu vou ver qual é a equivalência das moedas. Nesse require aqui, eu apenas vejo se o balanço da conta que vai ser se tem realmente o balanço dessa conta suficiente para a conta vai ser tirado. Se tiver, eu faço a transferência. Então é possível ver que esses métodos aqui de transfer são ele é do padrão do RC20. Aqui nessa interface, ele implementa os métodos, ele nos dá uma interface para os métodos de transfer from e do transfer normal, e os contratos que estendem essa interface, eles vão ter esses mesmos métodos. Estou vendo aqui que o Alex levantou a mão. Se você quiser falar, Alex, pode falar. Não, é uma brincadeira que eu ia fazer. Eu levantei a mão aqui de gaiata. Eu ia dizer que você podia tirar um spreadzinho aí pra você, né? Você tá trabalhando de graça aí, né? Então, tem alguns contratos que realmente fazem isso. Eles tiram parte do dinheiro que vai ser mandado para a pessoa como forma de pagamento. Aqui o exemplo da MetaMask, vou só fazer a troca aqui. Nesse exemplo, colocando aqui um Ethereum para ser trocado por essa criptomoeda, a gente vai ter o FII, que é a taxa de gás, e dentro dela já vai ter a quantidade de dinheiro que a MetaMask vai pegar. Então, ela não faz exatamente esse trabalho de graça. Aqui no contrato, eu fiz ele bem básico, então não tem essa parte de tributação, mas se você fazer dentro da MetaMask ou Uniswap ou PancakeSwap, ele vai tirar uma parte dessa moeda durante a troca. A princípio, o contrato ele pode parecer meio complicado, porque
a Solidity, à primeira vista, é uma linguagem meio diferente. Só que ele acaba sendo bem simples, é um contrato muito pequeno também, que apenas faz essa troca se baseando nos métodos que já estão implementados dentro dos contratos e são padronizados. Então, eu até chegaria a mostrar para vocês uma troca realmente entre contratos, mas agora, nesse momento, o ambiente de teste, a blockchain de teste da Ethereum, ela está demorando cerca de uns 15 minutos para cada transação. E para fazer um swap, eu precisaria de umas 2, 3 transações, então seriam quase meia hora esperando essa transação ser concluída. Então, o que torna um pouco impossível de eu poder mostrar. Mas qualquer coisa eu consigo disponibilizar esse contrato e até mesmo fazer um vídeo mostrando como funciona essa troca em si. Eu corto, obviamente, a espera, só mostro o resultado. Passando e voltando. Já que a gente está falando sobre essa parte de criptomoedas e de trocas, talvez surja a pergunta de como funcionaria essa troca dentro do Drex, a futura moeda digital brasileira. O Magno levantou a mão. Só uma dúvida. Quando você fala contrato, é o quê? Um contrato redigido que você consegue fazer o upload, ou um contrato que você tem que redigir dentro lá do aplicativo? Como é que seria essa parte do contrato em si? Então, quando é falado assim, contrato no contexto de blockchain, seria o smart contract, né? O contrato inteligente, que é justamente o que eu estava mostrando. Ele tem código mesmo, e ele te dá métodos para serem usados dentro da blockchain para realizarem determinadas tarefas. É realmente um código que roda dentro da blockchain. Como, por exemplo, esse contrato aqui de moeda, ele tem uns métodos dele para transferência, para gerar mais moedas, que é o exemplo disso aqui, para destruir moedas. Então, e ele roda dentro da blockchain. Consegui explicar um pouquinho? Quando você falou, eu já tinha ouvido falar sobre essa questão de contrato, tal, mas a dúvida seria essa, se seria realmente um contrato ali que você vai redigir ali dentro do software, né, da moeda específica, ou se era um local que você fazia o upload lá para o contrato. Não é esse o caso. Né? A ideia é só supostamente ser um contrato, mas ainda não chegou nesse nível, é isso? Então, só tentando explicar do meu ponto de vista, dentro da a blockchain é uma tecnologia de armazenamento, de validação, digamos assim. O contrato é um pedaço de código que está implantado, feito deploy dentro da blockchain. Em algum momento, alguém fez uma transação que era a criação de um contrato, que basicamente pegou o binário desse código aí, vamos supor, desse código que o Kaique está mostrando, fez a compilação, gera um hexadecimal, um binário, que é um binário de um executável qualquer, e esse binário é colocado dentro da blockchain, literalmente guardado dentro da blockchain. Quando você... E aí vem as nuances de interpretação. Um contrato é um pedaço de código guardado na blockchain que funciona sempre da mesma forma, é bem determinístico, como um contrato. Um contrato de cartório desse que você escreve de compra e venda, qualquer coisa. Um contrato determinístico, deveria ser determinístico. Para cada situação ele tem uma resposta. E ele só provê solução para aquele escopo. Então, um software que tem os métodos que provê soluções para aquele escopo. Esse código é implantado dentro da blockchain. Nem todo contrato é uma moeda. Como o Kaique mostrou aí, tem um contrato que é uma moeda,
e tem um contrato que é Pra uma troca da swap, moeda. uma exchange. Esse contrato aí que ele mostrou de uma espécie de exchange, uma swap, ele não é uma moeda em si, mas ele interage com moedas, né? Ele recebe contratos RC20, que é um padrão de contrato. Existem outros padrões de contratos de moeda que não são RC20, mas o que a gente mais usa aqui, o Drex é feito em RC20, o Sol Digital é feito em RC20, o SDT é um contrato dentro da blockchain da Ethereum, feito em RC20, se não me engano. Porém, essa swap não é um RC20, ela lida com RC20s, entendeu? Então, basicamente, o contrato em si pode ser tanto uma swap, quanto um ballot system, um sistema de votação, um sistema de pontuação, qualquer coisa, entendeu? A moeda em si é um tipo de contrato específico. Não sei se eu consegui... Mas todos eles são pedaços de código. Nenhum deles se refere a uma formalização em algum outro lugar, em papel. Alguns até imprimem o código-fonte do contrato para guardar fisicamente, mas, de fato, o contrato que vale é o que está feito deploy no endereço específico na blockchain. Compartilhei aqui Mas também, o- Alex, no chat, né, a sessão de introdução ali do workshop que a gente fez aí algumas sessões atrás, e a gente falou bastante sobre esses conceitos, né, de blockchain, smart contracts, Web3. Acho que é bem bacana aí, Marinho. De repente, dá uma visitada nesse vídeo que a gente falou no chat aí, que vai ajudar bastante nessa dúvida também, tá? Não, beleza. Essa era a dúvida, entendeu? Se eu conseguia fazer um upload de um contrato, ele cifrava ali o contrato e armazenava lá no endereço, enfim. Perfeito. Voltando na questão de como funcionaria uma troca dentro do CDBC brasileiro, nós precisaríamos primeiro mostrar que o que foi disponibilizado do Trext por enquanto seria esse repositório no GitHub, que ele tem que ele tem principalmente uma descrição de como o Drext nesse piloto é. Então, aqui dentro ele tem alguns contratos, mas não a parte de implementação em si, não tem a parte de código, como por exemplo, eu fiz aqui nessa moeda bem simples. Ele tem apenas as interfaces e a descrição de como seriam os métodos. Então, com base nisso, uma pessoa, ela, no caso o Pedro Guimarães, ele fez essa implementação a partir da interface disponibilizada no piloto do Real Digital. E essa implementação que ele fez conta com 2 contratos para swap, né, para troca entre as criptomoedas que seriam usadas dentro do CDBC. Então, são aqui o real tokenizado e o real digital. Eles não são exatamente o mesmo, eles também não, a função deles não é a mesma, mas eles são intercambiáveis, então eles podem ser trocados. Dentro do Direct, ele vai ter 2 tipos de contratos de troca, que é o swap de apenas um passo e o swap de 2 passos. Então, esse código ele acaba sendo bem complexo, então vou passar por cima apenas falando as partes principais. Então, aqui ele só tem um método, que é esse execute swap, que ele recebe o contrato que vai ser a partir de onde que vai ser mandado, e o contrato que vai receber esses tokens, qual que é a carteira que vai receber, e o amount que vai ser transferido. Ele faz algumas validações, verificando se as contas são válidas, também verifica se o balanço da conta que vai transferir ela é maior do que o maior ou igual
ao amount que vai ser transferido. Aqui ele está destruindo os tokens, a quantidade de tokens que vai ser transferido de quem está mandando. Ele está fazendo isso aqui. Isso aqui é para mover a reserva de tokens. Então, ele está movendo a reserva do token que está mandando para o token que está recebendo, ali na quantidade que está sendo transferida. E ele cria, dentro da carteira que está recebendo, a quantidade de tokens que vai ser transferido. Então, em vez dele fazer uma transferência entre tokens, ele destrói de um lado as moedas e cria de outro. Aqui é só para emitir o evento. Então, esse contrato aqui do Drex, ele se difere bastante de como seria feita ali uma transferência dentro do Sol Digital, principalmente por essa parte. Pelo meu estudo sobre esses contratos de troca entre os tokens, não é uma prática assim exatamente tão comum de destruir os tokens de um lado e criar eles do outro, porque a maioria dos contratos eles lidam com criptomoedas que não são proprietárias dele. Por exemplo, fazer um contrato para fazer a troca entre o Ethereum e, numa situação hipotética, o Bitcoin. Não seria possível você destruir o Ethereum de uma parte, porque o Ethereum ele não é seu. Não, no caso do contrato, ele não é de posse do contrato em si. E fazer o mint e fazer a criação também da criptomoeda não seria possível, porque a criação ali do Ethereum e do Bitcoin, elas passam por um algoritmo, não são criadas a partir de um método exatamente. E o outro contrato de swap, ele passa por duas fases. Ele começa pendente, então quando você faz um swap, ele fica pendente, e depois ele é executado. Também tem o status de cancelado. Ele é bem mais complexo, bem maior também. Ele tem agora, deixa eu ver, tem um método aqui, 2 métodos, 3, 4, 5 métodos. Então, passando bem por cima, esse método, ele começa o swap, ele começa a troca, mas a troca vai ficar com status pendente. Então, para você realmente realizar a troca ser feita e o status dela está como executed aqui, você precisaria no Dex executar esse outro método aqui. Para cancelar uma transação, seria com outro método. É importante salientar também que esses métodos e esses contratos do Drex em si, de troca entre as moedas, não seriam públicos. Aqui o contrato que eu apresentei para a troca do Sol ou de qualquer outro contrato que segue o padrão RC20, eles poderiam ser públicos, eles poderiam estar ali na blockchain da Ethereum e essa troca ser realizada por qualquer pessoa. Mas dentro do Drex, apenas os bancos poderiam fazer essa troca, ou apenas o Bacen também poderia fazer essa troca. Uma pessoa individual ali, uma pessoa não poderia realizar uma troca dessa, de um real tokenizado por outro tipo de real tokenizado. O Alex levantou a mão. Tá. Pode falar, Alex. Então, eu vi aí eu não tinha visto essa parte da swap ainda do Drex. Eu notei que no início ele define como interface de entrada da swap 2 real tokenizado. Esse aqui. Show. Então a gente Aqui. tem 2 reais tokenizados dentro da swap. Então eu só consigo fazer troca de real tokenizado para real tokenizado. Você sabe, aí realmente eu não sei mesmo, é uma pergunta se você chegou nesse ponto aí, se esses real tokenizados se refere ao real atacado, que é o que roda no CDB, né, no interbancário, e o real, digamos, o real do público, o real tokenizado, o Drex público, porque tecnicamente tem 2 reais, né, um real que roda no setor interbancário para um empréstimo CDB,
e o real que rodará ou rodaria, não sei se vocês já desistiram da ideia, entre a população. Entendeu? Até onde eu pesquisei, a pessoa que fez esse contrato aqui a partir das interfaces disponibilizadas ali pelo Bacen, ela chegou a comentar que esse contrato seria utilizado principalmente entre bancos. Então, de um banco mandando tokens para outro banco. Então, ele usaria esse tipo de contrato. Mas, por enquanto, foi apenas um chute da pessoa, porque não dá para saber exatamente como essa troca seria feita e quais seriam os agentes dessa troca. Entendi. É uma coisa para se investigar depois. Porque tem realmente, entre os bancos, talvez transferência não faça sentido para as reservas entre bancos. A gente viu que ele faz uma transação inicial de burn da origem e um mint no destino. Porém, na reserva, ele faz um CDBC.move, ele faz um move de dinheiro, né? E aí pode fazer sentido ser entre bancos realmente, porque a reserva move. Não sei por que ele move a reserva intermediariamente. Estranho. Não dá Estranho. para saber. Tem que estudar isso aí melhor. O carinha que fez isso aí é legal, ele responde bastante no LinkedIn. Eu sugiro até seguir ele, quem quiser saber notícias de Drex e tal. Ele é legal. O GitHub dele. Uhum. Beleza. Beleza, valeu. Então, dando uma adiantada já, porque o pessoal já deve ter começado a ficar com fome, indo para a parte de troca de tokens e as pesquisas, que é o objetivo aqui da bancada nesse ciclo, como seriam feita essa interligação. O que eu pude pensar nessa parte de troca de token RC20 com as pesquisas seriam principalmente esses dois tópicos, que é recompensas após a participação em pesquisas e o uso do swap como controle de acesso. Então, na pesquisa, nós poderíamos ter aqui agora falando no campo das ideias, nós poderíamos ter um contrato de pesquisas em si, e quando a pessoa realizasse uma pesquisa, automaticamente para a carteira dela seriam enviados alguns tokens. Por exemplo, dentro da Solute, nós temos ali um Mood. Considerando que o Mood estivesse dentro ali da blockchain com o nosso smart contract de pesquisa, após um Soluter realizar o Mood, ele poderia ser recompensado com alguns sóis digitais. E também um exemplo do uso dessa troca como controle de acesso. Serviria para dar acesso apenas às pessoas que têm determinados tokens às pesquisas. Se a gente quisesse fazer uma pesquisa dentro da blockchain, que é pública, de uma blockchain pública, mas apenas para os soluters, nós poderíamos restringir essa pesquisa apenas às pessoas que têm sol digital. Então, apenas os soluters, que são quem tem sol digital, poderiam fazer essa pesquisa. Mas, obviamente, que é um local que é favorável a ideias. Então, se alguém depois dessa apresentação, conseguiu pensar em algo que seria interessante também, o uso de trocas na parte de pesquisas, total espaço aqui para compartilhar essa ideia. Então, já aproveito e puxo aqui o Diálogos e Debates. Agora, o espaço aberto. Se ficou dúvidas ou qualquer outro comentário, um espaço ideal para isso. Mas o comentário, Kaique, cara, muito bom, muito boa apresentação, cara, acho que percorreu diversos aspectos, né, mais técnicos e mais práticos, né, vamos dizer assim, de uso, né, realmente em relação à troca. Valeu aí por ter compartilhado esses itens.
E acho que as ideias ali do Sol Digital, né, em relação à questão da troca entre tokens, achei muito bacana, tá? Tanto o Mood quanto a questão das pesquisas mesmo. Muito bacana. Valeu, Max. Aqui. Nessa parte do Mood, foi uma ideia que eu achei bem interessante quando eu estava pensando sobre, porque, se eu não me engano, já tinha se assim corrido uma conversa informal entre a gente de colocar talvez uma recompensa para o Mood ou fazer alguma outra pesquisa com recompensa para incentivar os soluters a ter uma maior participação. E no contexto aqui do objetivo da bancada, que é essa parte de pesquisas em si, com a blockchain, seria bem interessante já integrar tudo isso. Com certeza, até na questão da pesquisa, Kaique, fiquei pensando aqui, né, outra forma de a gente poder aplicar isso, né? Por exemplo, a pessoa que responde às pesquisas ganha uma recompensa, né? E ela pode fazer pesquisas com essa recompensa, né? Tipo assim, realizar pesquisas também, né? Usando ali Interessante. a mesma solução, né? Para girar o ciclo, né? Vamos dizer assim, da moeda, né? Mas, lógico, né? Com certeza a gente vai ter ideias mais interessantes. É só mais um aqui para compor. Certo. Compartilhar. Seria bacana a gente ver alguém que está chegando aqui a primeira vez na bancada, né? Eu sei que a galera às vezes fica um pouco assim, receosa em participar, mas fique à vontade, galera. Apesar da gravação aqui, né? O espaço é leve, é aberto para todos, né? Trazerem os pontos de curiosidade que vocês tenham, né? Com base na apresentação, na rota aí na bancada. Fique à vontade para trazer perguntas. Seria bacana ouvir alguém que está chegando aí agora. Com certeza o Solid pode ser meio estranho Assustador, né? na primeira vista, mas se você cuidar dele com carinho, com certeza ele consegue te possibilitar de fazer vários contatos interessantes. Acho que o ponto importante assim, né, da blockchain, cara, é remover esse intermediário, né, para transações e para diversos tipos de operações, né, automatizar a execução dos contratos, né. Acho que o Magno trouxe um exemplo bem interessante ali na comparação com o banco e tal. Eu sei que ele já saiu aí, mas acho que pontos aí para a gente também, né, de repente abordar um pouco mais, né, conceituais e tal sobre o que a gente está falando. Mas a gente segue na rota de exploração, né? É importante que a gente está avançando e cada vez mais denso aí na rota, né? Vou mandar aqui no chat o link do GitHub, tanto do piloto do Real Digital, das interfaces, quanto aqui da implementação, e o link também do GitHub da pessoa que fez essa implementação. Aqui. Se quiserem dar uma olhada, é bem interessante, realmente. Dá para aprender bastante ali sobre o funcionamento, sobre como o pessoal do Bacen pensou no funcionamento ali do Real Digital. Também sobre Solidity em si, a implementação do Pedro, ele tá muito bom. Tem também um vídeo que ele falou sobre essa implementação. Vou tentar achar aqui para mandar. Cara, eu vi no TDC, cara, que eu vi uma dinâmica que o cara fez, foi bem bacana, assim, que foi assim, ó, o cara começou a apresentação dizendo, todo mundo que assistir essa apresentação vai ser daqui milionário, né? Aí ninguém quis sair, né? Ele viu que a galera assim, poxa, eu tava até querendo ir no banheiro, mas não pude sair lá para vamos perturbar aqui a galera um pouco isso, né? Quem não falou ainda aqui na bancada e falar agora ganha um presente de Sol Digital aí, eu mandando da minha carteira. Assim fica bom, viu, velho? Tô Ah, vou começando. falar então. Já paga o almoço, né, Zé? Daqui a pouco.
Com certeza, com certeza. Aproveitando, agradecer a Kaique aí pela apresentação, bacana, né? Sempre aprofundando aí conhecimento, compartilhando com o grupo. E interessante que começa a vir ideias ali, né, de utilização, né? A cada passo que a gente dá ali, conhecendo um pouco mais, a gente começa a ficar mais criativo, né? Acho que tem uma base ali de conhecimento e a gente consegue ver a aplicabilidade disso no dia a dia, né? Soluções, o nosso objetivo é da questão da pesquisa, tem coisas que já vem surgindo, então é muito legal ver essa evolução aí de conhecimento, né? E como a gente consegue utilizar isso no dia a dia de fato. Bacana, velho. Vou transferir aqui, velho, o presente. Estou no aguardo aí, meu Marcos. Valeu. Brincadeira, velho. Eu ainda, embora a gente esteja avançando bastante no tópico, eu ainda fico meio, não é inseguro necessariamente, mas ainda me dá um sentimento diferente quando eu penso nas surveys, nas pesquisas, né? É pesquisas que seria a melhor tradução para isso. Eu ainda fico pensando, a gente teve discutindo, né, a respeito dos tokens, de como a gente faria as votações, né? Se a gente liberaria um token para cada usuário, como ficaria nesse caso. E aí entra mais ideias ainda, né? Quando se for pensar assim. O RC20 é uma boa alternativa. Aí a gente volta lá para aqueles. Quando a gente fez aquele overview lá dos tipos de contrato também, a gente tem outros que tem uma abordagem diferente e que também seria interessante a gente estar visualizando eventualmente, né? Mas é isso, eu acho que o caminho tá sendo trilhado. Vamos pra cima. Parabéns, Kaique. Mandou bem, cara. Pô, só um ressalvo aqui, pessoal. Marcos, você foi bastante generoso, hein, velho. Obrigado, valeu mesmo aí, viu? Felizão aqui, velho. Vou compartilhar o recibo aqui do ambiente de teste, lógico, né? Você não tinha Mano. comentado com o ambiente, né, velho? Então, eu fiquei só com a emoção de ter recebido aqui, velho. Mais pra frente, quem sabe, Marcos? Fica a dica aí, a galera vem preparada para participar, né? Acho que aqui o interessante é isso, a gente poder, né, trocar essa ideia sobre tecnologia. Acho que todo mundo que participa aqui tá com o intuito de se atualizar um pouco, de, né, ter um papo ali também sobre alguma coisa a mais, né? De somar nos seus conhecimentos, né? Então, isso que tem sido a grande recompensa aqui no LED, nas bancadas. Mais uma vez agradecer a Kaique, acho que, não sei, se a galera quiser colaborar mais, a gente fica aí até enquanto tiver assunto, né? Mas tá na hora do almoço, daqui a pouco até voltar para o trabalho de novo. Então, acho que a gente pode encerrar, e fica à vontade aí, Kaique, para fazer a realização. Eu acho que é o tempo, né, Marcos? Quando começa a chegar assim, esse meio de e-mail, o pessoal já começa a ficar mais com fome do que curioso. Então talvez seja interessante a gente encerrar aqui a apresentação mesmo, o pessoal conseguir comer. Quem sabe depois de barriga cheia as dúvidas surjam. Então, vocês são muito bem-vindos para colocar qualquer dúvida aqui no chat, mandar mensagem para a gente também. Então, mas por enquanto é isso. Valeu para quem esteve aqui na apresentação. Para as pessoas que entraram aqui pela primeira vez, nessa sessão, depois eu vou acabar levantando o nome e mandando uma mensagem para vocês no chat, comentando sobre essa parte de entrar no time, entrar aqui no time da bancada, para poder receber de um jeito melhor as atualizações, ou quando a gente vai fazer aqui uma sessão. Então, daqui a pouco eu já mando mensagem para vocês. Acho que por enquanto é até a próxima, né? Lembrando que a próxima apresentação vai ser no mesmo horário, no dia 28 de agosto. Vamos ter aqui a apresentação de outro desafio. Qual? Fica na curiosidade. Beleza. Por enquanto é isso, pessoal. Valeuzão. Valeu, Kaique. Valeu, Kaique. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, pessoal. Valeu. Bom almoço. Até mais. Valeu, guys. Almoço.